Você já parou para pensar por que tantas pessoas desistem da área de dados mesmo sabendo que é uma das áreas mais promissoras de todo o mercado? A gente sabe muito bem, tem comprovação que é uma das áreas que mais cresce no mundo, com machine learning, tudo que a gente tem visto por aí. Mas mesmo assim, os profissionais desistem no meio do caminho. Então no vídeo de hoje, eu vou te trazer conceitos matemáticos e por incrível que pareça, por mais irônico que isso seja, é esse conceito matemático, que tem muito a ver com dados, que é o que mais bloqueia profissionais de terem sucesso na área. Então fica no vídeo que eu vou te trazer todo esse conhecimento que pode mudar a sua carreira. Sem enrolação, cara, se eu pudesse resumir o que eu vou falar aqui nesse vídeo em uma frase, é a seguinte: a área de dados é uma maratona e não uma corrida de 100 metros. O que eu quero dizer com isso? Tem um conceito matemático chamado Lei dos Grandes Números, que fala basicamente o seguinte: num experimento qualquer, o seu resultado ali alcançado, ele tende a chegar próximo ao resultado esperado a partir do momento que você aumenta o número de ocorrências, o número de vezes que você tenta aquilo. Vou dar um exemplo aqui bem fácil para que fixe isso na sua cabeça. Então você tem uma moeda, por exemplo, você quer jogar ela para cima e você espera que saia cara. Então a chance, a probabilidade de que ela saia cara é de 50%. Sai coroa, 50%. O que acontece? Se você jogar só uma vez, você concorda comigo que pode ser que não saia cara, vai sair coroa uma vez. Vamos supor, você jogou uma vez, saiu coroa. Jogou mais uma vez, pode ser que saia coroa de novo. Então você tem aí duas ocorrências, sendo que nenhuma delas saiu cara. Se você fosse calcular a probabilidade a partir dessa amostra, seria de 0%. Ou seja, você precisa continuar jogando para cima. E aí o que essa lei fala é o seguinte: quanto mais vezes você joga essa moeda, mais o resultado vai chegando próximo dos 50%. Quanto maior esse número, maior a probabilidade do resultado esperado. O que isso tem a ver com a minha carreira? A gente está falando aqui de carreira, eu estou falando de moeda, mas vamos lá. Para que fixe isso, eu queria que você utilizasse isso na sua vida pessoal e profissional, em qualquer coisa que você determine fazer aí. A gente tem muita informação disponível hoje. A gente pode muito bem, por exemplo, olhar qual que é a probabilidade de a gente passar numa entrevista de emprego. Por exemplo, aí numa entrevista, vamos supor que a cada 100 candidatos que aplicam naquela primeira conversa com o recrutador, 20 desses profissionais passam para a próxima etapa. Ou de a cada 1000 currículos enviados, 100 passam para a próxima etapa. Então a gente tem muito bem esses dados distribuídos aí, inclusive por empresas. A gente olha aí em Glassdoor, a gente tem uma ideia de o que acontece aí. A gente sabe muito bem que numa entrevista de emprego, se você está ali sentado com uma pessoa, conversando com uma pessoa, se alguém entra em contato com você, se alguém analisa seu LinkedIn e te passa para a próxima etapa, você está dentro de uma probabilidade ali, você está dentro de um grupo, dentro de um grupo bem maior que não passou. O que a gente tende a fazer? No nosso dia a dia, a gente não pensa dessa forma tão analítica. A gente faz as coisas muito mais levando em conta o nosso lado emocional e a nossa intuição. O que nos ajuda muito aí, a intuição ajuda em vários momentos, eu já falei muito disso aqui no canal, mas o grande problema aqui é que a gente não para pensar no big picture, a gente não para pensar no que está acontecendo ali de forma geral. E o que tende a acontecer na vida pessoal profissional é a gente desistir no meio do caminho por achar que o negócio não vai dar certo a partir de 1, 2, 3 tentativas. E a solução disso tudo aqui é basicamente você fixar na sua cabeça a lei dos grandes números e levar para a sua vida. Quanto mais você aplica uma determinada tarefa, maior a chance de você chegar aí próximo desse resultado esperado. E o resultado esperado para muita coisa que você está fazendo aí, por exemplo, enviar um currículo para várias empresas. O resultado esperado, dificilmente ele vai ser 0. Então você tem que continuar tentando até conseguir. Então eu vou te trazer alguns estudos, alguns números aqui que vão intensificar isso ainda mais. Então tem um estudo do próprio LinkedIn que mostra que o profissional que está ali constantemente aplicando para vagas, falando com pessoas, ali interagindo no LinkedIn, ele tem mais de 80% de chance de conseguir ter sucesso ali, de passar numa vaga específica. Ou seja, o profissional que está ali esporadicamente mandando um currículo ali, outro aqui, de vez em quando entra na ferramenta, ele tem uma chance muito menor do que o profissional que está constantemente ali aplicando. Ou seja, o que eu estou falando aqui é basicamente uma combinação de persistência com continuidade, com uma rotina naquilo que você está determinado a fazer. Um outro exemplo é de que existem estudos que mostram que para aprender um determinado assunto você precisa aí de 10.000 horas focada naquele determinado assunto. Não é somente as horas ali, não estou falando somente de horas. Você pegar um livro, ficar ali de frente para ele 10.000 horas, isso não vai te ajudar em nada. É realmente focar naquilo que você está fazendo, tentativa, erro, acerto, erro, acerto, erro, acerto, e aí
seu cérebro vai filtrando o que funciona e a coisa fica muito mais familiar para você e passa a ser parte de você, do seu conhecimento, do seu cérebro. O meu foco aqui nesse vídeo é te incentivar a realmente ter essas duas coisas. Se você tem persistência e continuidade no que você faz, você cria uma rotina e tem persistência para continuar se desafiando, não tem por que você não conseguir atingir o objetivo que você tem hoje. Se seu objetivo é entrar na área de dados, ou se seu objetivo é ser promovido na área de dados, ou se seu objetivo é abrir sua própria empresa, cara, existe uma probabilidade que seja 1%, mas se você ficar fazendo, você vai chegar no resultado esperado se você continuar tentando. Quanto mais você tenta, mais você chega próximo desse resultado esperado. Mas olha só, e tem um porém aqui que intensifica esse resultado esperado. O resultado alcançado, não esperado. O esperado tá ali, mas o que acontece? Eu dei o exemplo aqui de moeda. Cara, a moeda, não tem moeda aqui, mas se eu jogo essa moeda para cima 100 vezes, a moeda ela não vai aprender nada, ela vai continuar caindo do mesmo jeito. Se ela não tiver viciada nem nada, ela vai continuar caindo e aí o resultado vai tender aos 50% que a gente comentou aqui. Pra gente, o nosso cérebro é completamente diferente. Ele tem esse comportamento, então o comportamento que eu trouxe para você aqui da lei dos grandes números, ele continua funcionando da mesma forma, porque a probabilidade de estar externa ao seu cérebro está lá do outro lado, tá lá, por exemplo, numa vaga que você envia currículos, a cada 100 currículos, um é aprovado, cara, continua mandando, tem a probabilidade de estar ali. Mas o que acontece? O nosso cérebro, ele é reativo também. Ele não é um circuito aberto, como a gente fala muito na elétrica de circuito aberto, fechado. Circuito aberto, basicamente, é quando ele não tem uma entrada de volta ali, só tem uma saída. E o circuito fechado, ele tem uma entrada que retroalimenta, não vou entrar muito nisso, mas basicamente um ar-condicionado, ele para de o motor ali, porque ele sabe, ele tem um termostato que ele vai saber que a temperatura do ambiente alcançou aquela temperatura desejada. Nosso cérebro funciona da mesma forma, ou seja, quando você aplica para uma vaga, envia o currículo e você não passa, ou você faz uma entrevista de emprego e não passa, se você sabe por que você não passou, aquilo vai retroalimentar o seu cérebro, e não só o seu cérebro, mas você vai conseguir aplicar aquilo. Se você trouxer aquilo para a prática, você vai melhorar, por exemplo, o seu currículo, você vai melhorar a sua postura numa entrevista e, além disso, você vai perder timidez, tem várias outras coisas que seu cérebro vai melhorando. Por isso que a nossa máquina é a maior máquina que existe no mundo, porque a gente vai retroalimentando e ficando cada vez mais inteligente para aquele ponto específico. E aí, o que acontece? Essa probabilidade que antes era os 50%, ela vai tender a ser muito mais alta. Se o seu resultado desejado é cara, mas você não é uma simples moeda, você vai saber como você vai fazer aquele determinado experimento mais uma vez, de uma forma que você tenha uma maior chance de alcançar o resultado esperado. A chance de você alcançar uma coisa muito mais alta que 50% é bem maior, principalmente se você estiver ligado nisso. Se você for para uma entrevista, vai lá, faz a entrevista e não presta atenção no porquê que você não passou nela, ou mandou o currículo e não tentou pegar um feedback. Eu sei que não são todos os recrutadores, geralmente os recrutadores não falam muito por que a gente não passa, mas te desafio aí a fazer isso. Você está aplicando para uma vaga, você não passa ou se a pessoa não responde, tenta perguntar. Às vezes a pessoa responde e aí você vai aprender uma coisa que você pode colocar aí nas próximas entrevistas ou quando você for enviar seu currículo para as próximas empresas. Isso para tudo, cara. A pessoa que ela persiste, ela tende a conseguir o resultado esperado. A minha recomendação aqui, inclusive fica uma recomendação de livro, que é O Andar do Bêbado. Eu já falei desse livro aqui, O Caminhar do Bêbado, O Andar do Bêbado. Eu já falei desse livro aqui algumas vezes, que mostra como é que a estatística funciona de forma geral no nosso dia a dia. Vou deixar na descrição, é um livro bem interessante para a pessoa que está pensando em migrar para a área de dados ou já trabalha na área de dados, nunca leu esse livro, eu super recomendo, porque ele não é super técnico, mas ele mostra como é que várias pessoas aí tiveram sucesso, ou como é que funcionam as coisas em geral, e como é que pessoas alcançam algumas coisas, sendo que o acaso, em muitas vezes aí, em muitas ocasiões, acabam determinando o futuro dessas pessoas. E aí, o que acontece? Se o acaso acaba determinando, é porque existe uma porcentagem ali de acerto. E aí a pessoa que tenta só uma vez, o acaso tem uma chance muito menor de alcançar do que a pessoa que tenta 3 vezes. Exatamente aí, se fosse levar para moeda, seria 3 vezes mais alto. Mas como eu acabei de comentar aí, o nosso cérebro tende a otimizar a cada vez que a gente vai jogando essa moeda. Então fica essa recomendação de livro. Além disso, o patrocinador oficial do canal sou eu, e tem muito a ver com isso. Cara, para fazer tudo isso que eu tô falando aqui, obviamente você precisa de mais foco. Se você não consegue focar para ler um livro e não consegue finalizar um livro, se você não consegue focar para finalizar um curso, não consegue sentar numa cadeira por mais de meia hora para focar num curso aí, aprender a absorver conteúdo, ou se você não consegue nem focar num vídeo mais longo para aprender um conteúdo, você não consegue focar numa conversa com alguém,
Você tem que apresentar uma coisa amanhã e não consegue focar. Você tem que fazer uma análise, um business case e não consegue focar naquela análise. Cara, isso não é normal para um analista cientista de dados. Eu sei que hoje em dia normalizou isso, principalmente por TikTok, sei lá, rede social em geral. A gente fica tudo perdido aí, porque tudo é muito instantâneo, tudo tá na hora ali e ninguém tem foco para mais nada. Toda hora a gente pega o celular e tudo mais. Minha vida mudou por causa desse tipo de suplementação que eu passei a colocar na minha cabeça. A partir desse momento eu percebi que isso mudava tanto a minha vida, mas estava tão inacessível, principalmente no Brasil, que eu resolvi lançar o Ultra Foco. Veja aí se é para você. Já tem mudado a vida de milhares de pessoas. Vou deixar o link aí na descrição. Deixo aí também um promo code exclusivo aí do canal, o Analítica 15. Coloca aí quando você estiver comprando, coloca lá no carrinho, Analítica 15, você vai ter um desconto ali exclusivo. E além disso, tem frete grátis. Dá uma olhada nas opções, vê se é para você, vê ali a composição, você vai ver que é 100% natural. E a recomendação é tomar 2 cápsulas ao dia pela manhã em jejum. E cara, seu dia já no primeiro dia vai ser completamente diferente. Vai ter muito mais foco, você vai ter muito mais energia para o que precisa. E no final do dia, assim como tem acontecido comigo, e cara, eu sou pai de 2 filhos pequenos, eu tô conseguindo dormir melhor do que antes. Então fica essa dica aí também, e fica a dica do livro O Caminhar ou Andar do Bêbado, que é um livro bem bacana, bem curto inclusive, bem fácil de ler, interessante, vai te trazer inclusive aí conceitos que você até legais para você trazer aí numa conversa, por exemplo, quando você quiser introduzir alguma coisa relacionada a dados. Meu nome é Danilo, muito obrigado pela atenção, um abraço e até o próximo vídeo.